Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos dos gráficos estatísticos. O grande objetivo de um gráfico qual que é? É justamente resumir as informações. Eu diria para vocês que isso é a principal coisa que você tem que pensar na hora de construir um gráfico. O teu grande objetivo é resumir as informações, ou seja, você tem que facilitar a interpretação dos dados, facilitar a leitura dos dados, do teu conjunto de dados brutos ou do teu conjunto resumido. Uma coisa muito importante na construção de um gráfico é o seguinte: você precisa tornar a informação completa. Quer dizer, a pessoa que vai ler o gráfico, ela tem que entender perfeitamente o que você está tentando passar para ela. Então, por isso que uma das características que você tem que ter em mente é justamente a simplicidade. Quer dizer, você tem que trazer a informação principal. Você tem que evitar, na medida do possível, o excesso de cores, não trabalhar de forma desnecessária com gráficos tridimensionais. Quer dizer, você vai usar um gráfico tridimensional. Tá difícil, palavra complicada para falar. Você vai usar um gráfico tridimensional, ele tem que fazer sentido com o teu conjunto de dados. Você vai trabalhar com algum tipo de desenho, esse desenho tem que ter alguma relação com esse conjunto de dados. A outra coisa que também tem a ver com a simplicidade, né? É a clareza. Quer dizer, a leitura tem que ser clara, objetiva e direta. A pessoa tem que ler e entender o gráfico. E o mais importante de tudo, você tem que passar a verdade sobre esse gráfico. Quer dizer, cuidado para não apresentar um gráfico que tenha algum tipo de distorção na escala ou no formato, no desenho que você está trabalhando com ele. Por exemplo, gráficos tridimensionais muitas vezes podem levar o leitor a um erro de interpretação. Quer dizer, ele vai ler um determinado valor, mas na verdade aquele gráfico não tem aquele valor. O que está ocorrendo é que o gráfico é tridimensional e aí a pessoa não está levando isso em consideração na hora de fazer a leitura dos valores ou no eixo X ou do eixo Y. Aqui eu estou mostrando para vocês uma tabelinha em que a gente tem os modelos de carros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2013. Então, se vocês acessarem o site e pegarem esses dados, vocês vão ver que tem lá em torno de 200 modelos de veículos. Eu estou mostrando aqui para vocês os 15 primeiros modelos, tá? Mês a mês, com a quantidade vendida em cada um dos meses. E aqui, que é o que vai interessar para a gente, a coluninha de total. Então, a gente vai trabalhar com o modelo do carro e com essa última coluna aqui de total. Que gráfico que eu posso utilizar para mostrar isso aqui? Para mostrar esses totais, tá? Eu poderia utilizar, por exemplo, um gráfico de linhas. Não faz muito sentido, porque se vocês olharem, o que a gente vai mostrar para o Gol, a gente teve esta quantidade de vendidas. Aí o dado seguinte se refere a um outro modelo de carro, né, com outra quantidade, obviamente. Quer dizer, não tem uma conexão lógica daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Como não há essa conexão lógica, vamos supor que isso daqui fosse segunda, terça, quarta e quinta. Ok, tem uma conexão lógica, é o tempo passando. Aí tudo bem. Então, nesse caso, como não há uma série temporal, eu vou trabalhar com outro tipo de gráfico. E eu escolhi trabalhar, por exemplo, com um gráfico de colunas. Então, vamos ver como que ficam esses 15 veículos aqui para esses totais representados num gráfico de colunas. Está aqui, ó. A gente tem um gráfico de colunas. Esse gráfico aqui é 2D, tá? Ou seja, é um gráfico bidimensional, que, na minha opinião, é um dos melhores gráficos para você representar de forma, vamos dizer assim, mais precisa um conjunto de dados. Por quê? Porque aqui a gente vai ver o seguinte, ó. No eixo, lembrando que o eixo X, tá, é o eixo das abscissas. O que a gente está marcando aqui? A gente está marcando as categorias, né, os modelos de carro. No eixo vertical, das ordenadas, ou eixo Y, a gente está marcando o quê? A frequência. Né? Na verdade, essa frequência nada mais é que o total de emplacamentos.
Se a gente pegar aqui para essa primeira coluninha que tem o gol, vocês podem ver que em relação a esta linha aqui que representa os 120 mil, ela passou um pouquinho, ela está pouca coisa acima dos 120 mil. Então, de forma relativamente precisa, eu tenho condição de virar para você e falar assim, ó, por conta dessa coluna, o Gol vendeu, nesse período aí do primeiro semestre de 2013, mais de 120 mil unidades. É lógico, não consigo dizer se foi 121.540, 122 mil, não consigo dar esse número preciso, porque eu não tenho o gráfico, a escala do gráfico não me permite. Mas, na medida do possível, eu consigo dizer que está acima dos 120 mil. Eu consigo dizer, por exemplo, que esses dois aqui, que é o Uno e o Palio, eles são segundo e terceiro lugar que ficaram justamente nessa faixa aqui, ó, nessa faixa de 80 a 100 mil unidades vendidas. E que todos os outros carros, está vendo que esse gráfico aqui, esse topo, ele está um pouco abaixo da metade. Né? A metade seria mais ou menos aqui. Ó. Ele está um pouco abaixo da metade. Então, deste cara para frente, quer dizer, ou para trás, né? Depende do ponto de vista, quer dizer, do quarto lugar em diante, todo mundo vendeu menos de 70 mil unidades. Quer ver? Ó, vamos voltar na tabelinha. Aqui, ó. Os três primeiros, ó o quarto aqui. Este valor é menor, de fato, que os 70 mil que eu falei para vocês. Tá? E aí todo mundo aqui para baixo vendeu menos de 70 mil. Então, na medida do possível, eu estou dando uma interpretação precisa para o meu leitor. Uma outra possibilidade seria você trabalhar com um gráfico 3D, né, que seria um gráfico tridimensional. Vocês podem ver aqui que as colunas são esses tijolinhos. De certa forma, é um gráfico que é mais atrativo. Tá? Então, assim, você perde um pouco dessa exatidão na interpretação, dessa precisão na interpretação, porém, você consegue ganhar mais atenção do seu leitor. Né? Porque se você começa a exibir um monte de gráficos, tudo branco e preto, tudo chapado, 2D, o que vai acontecer? Você vai cair na monotonia. A pessoa vai começar a sentir sono. Ou ela nem vai se interessar, se for o caso de um leitor de um jornal, de uma revista, de um site de notícias na internet, a pessoa não vai nem olhar. E um gráfico assim ele já chama um pouco mais atenção. Uma outra possibilidade, também de gráfico 3D, é trabalhar com algum tipo de figura. No caso aqui, eu estou trabalhando com esses cones. Né? Mas assim, o que esses cones têm a ver com número de carros emplacados? Né? O que tem a ver cone com esse número de carro? Percebe que não faz muito sentido. Eu estou representando uma coisa e estou utilizando uma forma gráfica que não está diretamente associada com isso daqui. Você pode até pensar assim, falar, eu vou pensar que isso aqui é um cone de trânsito. Tá, mas se fosse um cone de trânsito, você teria que fazer, sei lá, fazer umas faixinhas aqui, que são características do cone, fazer o cone laranja e não avermelhado, ou preto com amarelo. Né? Quer dizer, esse gráfico, ainda mais nessa cor, não tem associação nenhuma. É só um enfeite que não faz muito sentido. Então, evite de trabalhar com essas firulas, com esses desenhinhos que não tem nada a ver com o teu conjunto de dados. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um outro conjunto de dados que mostra para um determinado município, são dados fictícios, o número de acidentes de trânsito segundo as categorias. Tá? Então, a gente tem de novo um gráfico de coluna tridimensional. Eu tenho aqui as categorias, né? Colisão, tombamento, atropelamento e tal. E aqui a gente tem o número de acidentes. Aqui no nosso eixo Y a gente tem o número de acidentes, no X a gente tem as categorias. Então, eu já vou mostrar para vocês o que é o gráfico de coluna, mas eu queria fazer um exercício com você primeiro. Olha para essa primeira coluna aqui. Tá? Olhando para essa primeira coluna, quantas colisões, né, quantos acidentes desse tipo aqui, colisão, abarroamento, que a gente teve nesse município? É lógico, você não vai conseguir me dar um número exato, preciso, mas se você fosse me dar um valor exato, quanto que você diria? Diz aí. Pensou? Olha para a escala, ó. Olha para a altura da coluna e olha para a escala. Chegou numa conclusão? Bom, se você fez o exercício,
Talvez você tenha chutado aí algo do tipo 190, 190, funciona o negócio, ó, 195, 189, sei lá, uns 193, qualquer coisa nesse sentido, tá? Esses daqui são os valores que normalmente o pessoal diz quando eu faço esse tipo de pergunta. Muito bem. Por que que não é nada disso? Porque o gráfico é tridimensional. Quer ver? Ó, o gráfico que eu mostrei para vocês é esse daqui. Este gráfico ele foi construído com base nesta tabelinha que está aqui embaixo para vocês. Olha a quantidade que está lá na primeira coluninha. 204. Então, se eu tivesse trabalhado com um rótulo de colunas, o que é esse rótulo de coluna? É você escrever o valor, tá vendo? Esse valor aqui, ó, você escreve no topo da coluna. Então, você pode fazer isso para todas as colunas. Por exemplo, aqui a gente não tem um 62. Olha aqui o 62, ó. Justamente atropelamento. Está aqui, ó, atropelamento. Então, você pode colocar esses valores nos topos das colunas. Isso facilita a leitura e torna a interpretação muito mais precisa. Mas tudo bem. Antes de falar qualquer outra coisa, eu acho que você vai estar se perguntando assim. Fala, não, mas pera lá. Olha aqui. Tá vendo aqui? Não está aqui entre o 200 e o 150? Não pode ser 204. Tem coisa errada. Vamos voltar no gráfico anterior, que ele está um pouquinho maior, que aí eu consigo explicar melhor para vocês. Bom, então o negócio é o seguinte. Esse gráfico é tridimensional, certo? Aí você olha para essa coluna e fala, ah, tá aqui, né? Tá entre 150 e 200. Então, vou chutar algum valor que esteja nesse intervalo. Faz sentido a sua lógica. O problema é o seguinte, esse gráfico, na hora de construir, eu fiz uma distorção, justamente trabalhando com essa ideia do tridimensional, eu fiz uma distorção dele. Então, você pode perceber o seguinte, você está vendo essas linhas aqui no fundo, que são as linhas da escala, né? Imagina que isso daqui é uma parede, tá? Imagina que essas linhas aqui, elas estão numa parede. Essa parede, né, que a base da parede está aqui, certo? A parede está aqui, certo? Ó, a parede está aqui, ela está aqui. Você está vendo que a base da parede, em relação à parte de trás aqui, a base de trás dessa coluna, a coluna está afastada da parede, quer dizer, existe um espaço aqui. Você percebe isso? Está vendo que tem um espaço aqui? Então, na verdade, o que eu teria que fazer? Para conseguir fazer a leitura correta utilizando essa escala que está nessa parede, eu teria que fazer assim, ó. Você tem que pegar esta linha aqui, por exemplo, tá? Pegar essa aresta do cubo e projetar, traçando, por exemplo, um esquadro, tá? Você pode pegar um joguinho de esquadro e traçar, fazer essa projeção, projetar isso aqui na parede. Na hora que você fizer essa projeção, esta linha, ela vai dar aqui, ó. Ela vai dar bem pertinho do 200, mas ela vai dar um pouco para cima dessa linha do 200, que é justamente no 204 que ela vai estar. Por conta desse formato tridimensional, desse espaçamento que existe aqui e do ângulo de visão, né? Porque você veja o seguinte, a ideia toda tá assim, imagina que você está olhando aqui pelo lado, tá? Você está olhando de lado isso daqui. Então, imagina assim, você vai ter, por exemplo, aqui está a tua parede. Então, vamos fazer aqui. Aqui está a tua parede, que seria isso aqui, tá? Essas linhas aqui desenhadas, elas vão estar nessa paredinha aqui. A coluna, a coluninha está em azul, é como, vamos fazer só o chão aqui, só para ter uma referência. A gente faz o chãozinho, está meio torto, mas tudo bem. A nossa coluna, ela estaria aqui, ó. Peraí, deixa eu desenhar de novo isso aqui. A nossa coluna, opa. A nossa coluna estaria aqui, ó, mais ou menos, tá? Então, imagina que a coluninha, essa coluna azul, está aqui.
O olho da pessoa, imagina também o seguinte, ó, a linha do 200, essa linha aqui, esta linha aqui, ó, que eu estou traçando de verde para vocês, tá vendo? Que é a linha justamente do 200. Imagina que ela estivesse marcada aqui. Agora vamos pensar em duas situações. Uma primeira situação, imagina que o olho da pessoa esteja, por exemplo, aqui, ó. O olho da pessoa está aqui, tá? Está aqui o olhinho da pessoa. Então, o que ela vai ver? Ela vai ver justamente esse topo sendo projetado aqui no 204. Só que, se o olho da pessoa estiver mais para cima, então a pessoa está olhando aqui, o que vai acontecer? Na verdade, ela, em relação a esse topo, ela vai projetar este topo um pouco mais para baixo da linha do 200. Foi justamente isso que eu fiz. Você pode ver que o nosso observador ele está aqui em cima, ele não está aqui na horizontal, ele está aqui em cima. Ah, como você sabe disso? Ué, eu não estou vendo aqui os topos das colunas? Todas as colunas, inclusive essa mais alta, eu estou enxergando o topo. Isso significa que eu estou para cima dessa coluna. Se eu estou para cima da coluna, na hora que eu faço uma projeção aqui, eu caio necessariamente para baixo dessa linha. Enquanto que se eu estivesse na posição, vamos dizer assim, certa, o que seria a posição certa? Seria eu estar enxergando um gráfico 2D, bidimensional. Aí sim eu enxergaria que essa coluna está acima do 200. Tá ok? Então, muito cuidado na hora de, tanto de utilizar um gráfico tridimensional, quanto na hora de você, vamos supor que saiu num jornal, numa revista, você quer interpretar, cuidado com essa interpretação, porque de repente o gráfico foi feito de uma forma que está tentando distorcer a informação apresentada. O gráfico de barras, ele é muito legal quando você quer dar a ideia de hierarquia. O gráfico de barras, ele é muito parecido com o gráfico de colunas, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Como que é o estilo de um gráfico de colunas? O gráfico de colunas, basicamente a gente tem vamos dizer assim, as categorias aqui no eixo horizontal, no eixo X, e aqui a frequência. Então, você vai ter as coluninhas mais ou menos assim, né? As coluninhas elas vão estar separadas, quer dizer, tem um espacinho entre elas, e elas ficam de pé, na vertical. No gráfico de barras, a ideia... Opa, ficou ruim isso aqui, peraí. Vamos lá, de novo. A ideia toda é simplesmente você pegar o gráfico de colunas e girar. Você vai fazer um giro nesse gráfico de 90 graus. Ou seja, você passa a ter as categorias no eixo vertical, no eixo Y das ordenadas, e no eixo das abscissas você vai ter a frequência. Então, ao invés de você ter as barrinhas de pé, né, na vertical, você passa a ter as barrinhas na horizontal. Então, o teu gráfico vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Tá? Você vai ter as barrinhas aqui, existe sempre um espacinho entre elas, assim como tinha aqui, ó, tinha um espacinho entre elas. Então, para mostrar isso daqui, eu vou trabalhar com o mesmo conjunto que a gente viu lá para o gráfico de colunas, tá? Do número de veículos, só lembrando que eu vou trabalhar com o modelo do carro e com este total. E a partir dessas duas coluninhas, eu vou construir um gráfico de barras. Então, veja que nem eu falei aqui, ó. No eixo vertical, a gente passa a ter todas as categorias e a frequência está aqui, ó, na horizontal. E aí, esses números eles podem ser colocados tanto em cima quanto embaixo. E as coluninhas, elas estão todas de lado, tá? Então, elas estão na horizontal. O gráfico de barras, por que ele dá a ideia de hierarquia? Porque, de modo geral, a gente tende a dar uma importância muito grande às coisas que estão em cima. Até por conta do fato aqui, ó, tá vendo que essas colunas são maiores? Então, isso chama a nossa atenção. O fato da coluna ser maior e o fato dos dados estarem em cima chama muito mais atenção do que essas colunas, por exemplo, aqui no meio, que estão emboladas, né? O tamanho delas é o mesmo, tá tudo embolado aqui, então dificilmente a gente acaba lendo essas informações, pelo menos numa primeira batida de olho. O que vai te chamar a atenção são
as primeiras, as coisas que estão lá em cima, e a outra coisa que chama atenção são as barrinhas, né, as coluninhas horizontais, vamos dizer assim, que são maiores. Então, olhando aqui, batendo o olho no gráfico, o que chamou atenção? Por dois motivos. O que está em cima. Se isso te chamou mais atenção, significa que isso aqui é o mais importante. Entendeu a lógica da hierarquia? Quer ver, ó, o mesmo gráfico, só que agora eu fiz um enfeitezinho, eu resolvi colocar aqui tridimensional, só para fazer uma graça. E é o mesmo gráfico, só que eu inverti. Tá? Em vez de ir do maior para o menor, eu estou indo do menor para o maior. Só que o que chama atenção? Primeiro, as coisas que estão em cima. Em segundo lugar, as maiores colunas. Só que, com certeza, quando você bate o olho nisso aqui, você vai acabar dando uma importância maior a isso. Ah, e qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, lembra que esse cara aqui era o 15º, né? A EcoSport foi o 15º carro mais vendido no Brasil. Do jeito que você está mostrando esse gráfico, você está dando a ideia de que, justamente por ser a menor barrinha, a EcoSport foi o carro que está na lanterninha. Né? E, na verdade, o nosso ranking vai de 1 até 200. Eu estou trabalhando só aqui, estou trabalhando do primeiro até o 15º. Então, se você considerar no total, a EcoSport ela está na lanterninha dos 15 primeiros, mas no geral ela está na frente de muita gente. Tem muita gente atrás dela ainda. Então ela não está ruim, ela está bem posicionada. Só que a ideia de colocar o gráfico da menor para a maior coluna está distorcendo um pouco a informação, está dando a sensação de que a coitadinha é a que menos vende, enquanto ela está aqui entre as 15 mais bem vendidas do Brasil, considerando-se esse período. O gráfico de linhas ele é adequado principalmente quando você quer representar séries temporais. O que são séries temporais? São aquelas séries que estão relacionadas com o tempo. Tá? Esse tempo ele pode ser em minutos, em segundos, em horas, em anos, em semanas, enfim, qualquer coisa que esteja relacionada com o tempo. Então, para dar um exemplo para vocês, a gente tem uma tabelinha aqui com um conjunto de dados em que a gente tem para janeiro, fevereiro e março o número de acidentes de acordo com o dia da semana. Então, por exemplo, vamos pensar inicialmente só aqui no mês de janeiro. Tá? Então, vamos supor que eu queira fazer um gráfico para mostrar a evolução desses acidentes ao longo da semana, ao longo dos dias da semana. Que gráfico que eu posso utilizar? Bom, um gráfico adequado seria justamente o gráfico de linhas, justamente porque a gente está trabalhando aqui com uma série temporal. Né? Isso daqui é justamente uma série temporal, que é a passagem do tempo, tem uma sequência lógica. Então, como que a gente vai construir esse gráfico? Na prática, você vai fazer o seguinte. No eixo horizontal, lembra que aqui é o eixo X, é o eixo das abscissas. É aonde você vai marcar o tempo. Tá? Então, o tempo sempre vai no eixo X, quando você está fazendo um gráfico de linhas. E aqui, lembrando que aqui é o eixo Y, o que você está colocando? Os dados que você quer representar. No caso, a gente está representando o número de acidentes. Então, para construir esse gráfico, o que você vai fazer? Você vai ter, aqui, por exemplo, é o domingo. Tá? Então, no centro aqui de cada um desses espacinhos, a gente tem o dia da semana. Então, você teria aqui. Você vai pegar, por exemplo, domingo. Então, vamos lá. Domingo, quantos acidentes que eu tive? 1.584. Então, você vem aqui no domingo, vem aqui no número 1.584, tá? 1.584, e vai marcar, vai traçar aqui uma linha horizontal, vai traçar aqui uma linha vertical, onde essas duas linhas pontilhadas se cruzam, você vai ter um ponto do gráfico. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui segunda-feira. Segunda-feira, você vai partir desse pontinho aqui central e vai cruzar justamente com esse valor aqui, que é o 1.356. Quer dizer, você vai ter no cruzamento dessas duas linhas um outro pontinho. E vai fazer isso para todos os dias da semana. Uma vez que você tem os 7 pontos,
marcados nesse gráfico. Então, você vai ter um ponto aqui na terça, um ponto aqui na quarta, quinta, né? Na quinta-feira está aqui, sexta-feira aqui e o sábado aqui. Então, uma vez que você tem todos esses pontinhos aqui, você vai grudar esses pontinhos, vai unir esses pontinhos justamente com segmentos de retas. E aí você tem o gráfico de linhas pronto. Só que isso a gente está representando para janeiro. E se eu quiser um gráfico que represente simultaneamente os 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março, até para a gente fazer uma comparação. Bom, uma possibilidade nesse caso seria a gente trabalhar aqui com uma legenda de cores. Cada linha vai ser de uma cor diferente e cada uma dessas cores está representando um dos meses. E aí a forma de construir é a mesma. Então, essa daqui é uma forma bem interessante de você representar vários conjuntos de dados num único gráfico, porque isso permite a comparação dos valores, né? A evolução por mês e entre meses. Agora, sobre o gráfico de setores. O gráfico de setores, vamos dizer assim, setores é um nome técnico, tá? É um nome que se usa dentro da estatística, é o nome correto do gráfico. Popularmente, inclusive em softwares muito famosos, né, do tipo o Excel, a gente vê essa nomenclatura, o gráfico do tipo pizza ou o gráfico do tipo torta, tá? Por conta do formato dele. Eu vou trabalhar aqui com um conjunto que eu já mostrei para vocês lá na aula de gráfico de colunas. A gente tem aqui categorias de acidentes e aqui o número de acidentes. E o que eu fiz? Eu transformei esses valores aqui. É lógico que essa categoria outra aqui foi descartada, porque tem 0, tá? Eu transformei esses números, tá, em relação ao total em porcentagem. E aí, na verdade, eu não transformei nada. O Excel ele já faz esse cálculo automático para a gente. E aí, eu exibi um gráfico do tipo pizza, torta ou o gráfico de setores, exibindo as porcentagens. Tá? Cada fatia de pizza, por exemplo, essa fatia verde aqui, esta fatia de pizza é chamada de um setor. Então, no caso nosso aqui, a gente tem o setor verde, o setor roxo, o setor azul claro, o setor azul escuro e o setor vermelho. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 setores, tá? Que estão aqui na legendinha, que eu fiz um gráfico que precisa da legenda porque eu estou trabalhando com cores. Só que, dependendo do gráfico, dependendo da quantidade de setores, no caso aqui a gente só tem 5 setores. Imagina que você tem um gráfico que tenha, sei lá, 10, 15 setores. Imagina que você esteja mostrando isso daqui num monitor que não está muito bem configurado, num data show meio desregulado, ou você imprimiu, sua impressora não está muito boa. Vai chegar um momento que você vai ter que trabalhar assim com azul claro, azul médio, azul escuro, vai trabalhar com vermelho claro, vermelho médio, vermelho escuro, verde claro, verde médio, verde escuro. E todas essas cores que vão estar emboladas aqui no meio vão estar representadas aqui. Só que aí você vai começar a ter um pouco de dificuldade, né, para falar, olha, esta cor aqui é este setor, esta cor aqui é este setor aqui. Vai chegar uma hora que você pode confundir. E aí vai para o saco. Qual que era o grande objetivo de um gráfico? Não era não só resumir, facilitar a leitura dos dados, mas deixar essa leitura também precisa. Você não pode mentir, você não pode confundir o seu leitor. Então, se o seu leitor ficar confuso por conta de cores parecidas, ferrou. Simplesmente o teu gráfico não está cumprindo o papel dele. E aí, qual que é a alternativa? Existem algumas alternativas, que seria você tentar trabalhar não só com cores, mas trabalhar com, em vez de ter a legenda aqui do lado, né, com os quadradinhos e com as cores, você vai colocar o conteúdo que estava escrito aqui, né, que tinha cada quadradinho, e aí não tinha, no caso aqui, a categoria, o tipo de acidente. Você vai escrever isso daqui dentro do próprio setor, ou ao lado do setor, ou quando ficar muito exprimido, as coisas começarem a ficar muito confusas, você vai puxar tipo uma flechinha, né? Tá vendo isso aqui? É tipo uma flechinha, e vai escrever lá junto com a porcentagem. O Excel ele já faz essa diagramação de forma automática,
Tá? Tem uma opção lá que você pode pedir para ele fazer isso daqui. Conforme o tamanho do gráfico, ele já vai puxando essas setinhas tudo de maneira automática. Tem uma outra coisa que pode ocorrer, é que você eventualmente vai precisar de um gráfico branco e preto. E aí você vai ter que usar e abusar das texturas. Tá? Aqui eu estou trabalhando com umas texturas. O gráfico está muito poluído, né? Ficou ruim pra caramba esse gráfico aqui. Porque tem bolinha, tem risquinho, tem bolinha fechada, bolinha espalhada, tijolinho, risquinho pro lado. Dá até um nó na vista se você ficar olhando muito tempo para isso daqui. Eu fiz isso de propósito, só para mostrar alguns tipos de textura que a gente pode usar. Mas eu diria para vocês o seguinte: se você vai trabalhar com um gráfico branco e preto, você pode trabalhar pensando em termos de cores. Né? Você pode trabalhar com cores e pode trabalhar com texturas. Se você está pensando em trabalhar com cores, eu sugiro no máximo 3 cores. Você vai trabalhar com o branco, você vai trabalhar com o preto e vai trabalhar com o cinza. Se você falar, não, eu queria trabalhar com 4 cores. Tá bom, você quer 4 cores, então você vai fazer o seguinte: você vai trabalhar com um cinza claro e vai trabalhar com um cinza escuro. Não mais do que essas 4 cores. Ah, mas e se eu tenho, que nem esse gráfico aqui tem 5 setores? Então, você pode trabalhar com branco, você pode trabalhar com preto, cinza claro, cinza escuro e aí necessariamente mais uma textura. Tá? Então, você quer trabalhar com cores, lógico, cores pensando dentro do branco e preto. Né? Então, você pode trabalhar com tons de cinza. Você pode trabalhar com o branco, com o preto, porque dá um contraste muito bom. O cinza claro e o cinza escuro, entre eles, dificilmente você vai confundir. E, naturalmente, o cinza vai gerar um contraste com o branco e com o preto. Mas se você começar a colocar mais um tom de cinza, né, um cinza claro, um cinza escuro, um cinza médio, começa a ficar difícil. Aí a gente cai naquele problema que eu acabei de falar para vocês. Né? O azul claro, azul médio, azul escuro. Verde claro, verde médio, verde escuro. Mesma coisa, só que com cinza. Então, no máximo essas 4 cores, e aí você parte para a textura. E aí você vai eventualmente trabalhar com trocentos tipos aí de textura, de acordo com o número de setores que você tiver no seu gráfico.